Pessoal, segundo dia de treinamento, né? E o treinamento 2 ele é voltado para o atendimento ao cliente. Muitas coisas já são óbvias, muitas coisas vocês já sabem, só que é de extrema importância a gente sempre estar falando sobre isso, certo? Primeiramente, missão, visão, valores, postura e ética que cada profissional deve ter. Missão, visão, valores são da empresa e postura e ética é da empresa também, mas volta muito para o colaborador, tá? Então, primeiro, qual é a missão da empresa, né? Garantir o acesso a medicamentos seguros, eficazes, promovendo a saúde e a qualidade de vida da população, gente. Nós somos empresa, farmácia é um estabelecimento de saúde. E assim, estabelecimento de saúde, ele visa acesso seguro e eficaz de medicamento, tá? Então a gente está promovendo saúde. Todos os colaboradores, e não só o farmacêutico, promove saúde, porque todos são profissionais da saúde, todos trabalham em farmácia. E a missão principal da farmácia é promover saúde, certo? E qual a visão, né? Ser realmente a farmácia referência na comunidade, ou seja, ser reconhecida no local onde ela está, no bairro onde ela está, pela sua excelência em atendimento e essa promoção de saúde. Claro, gente, que preço, desconto, tudo isso influencia também, tá? Mas nós temos que ser reconhecidos pela excelência no atendimento e promoção de saúde. Então, nós temos que pensar na saúde das pessoas. Os valores. Ética, responsabilidade social, transparência, respeito, confiança, compromisso com a saúde, qualidade, inovação e integridade. Gente, adotem esses valores para a vida de vocês, tá? E não só para a empresa, mas para que vocês possam ter compromisso com a saúde das pessoas, para que vocês possam atuar com responsabilidade social, com transparência, com respeito, certo? Vocês não trabalham com atendimento ao público, então isso requer um respeito muito grande, um compromisso muito grande, tá? Então, que esses valores eles sirvam para a nossa vida mesmo, certo? Postura profissional na farmácia engloba a forma com que os colaboradores interagem com os clientes e entre si. Isso inclui educação, simpatia, atenção, proatividade. Gente, essa palavra, outra que vocês devem carregar para a vida, que a gente deve estar usando na nossa vida. Proatividade. Sejamos proativos em tudo. Não espera a gerência solicitar, o patrão solicitar alguma coisa. Se você está vendo a necessidade daquilo ser feito, faz, né? Isso é proatividade. Pontualidade, respeito às normas e aos procedimentos, né, que estão na empresa e a busca constante por capacitação e melhoria. Isso é a postura do profissional. Onde você for atuar, você deve ser um profissional que atua dessa forma, né? Que se comporta dessa forma. Então, sempre busque o melhor profissionalmente, sempre busque ser um profissional cada dia melhor e oferecer o seu serviço, né? Aquilo que você tem a oferecer de uma forma de cada vez melhor. Não só para a Unifarma, né? Mas para a sua vida, né? Para a nossa vida profissional, que a gente possa sempre ter todas essas posturas profissionais. E aí a gente engloba também a ética profissional, que a ética do farmacêutico e de todos os colaboradores é de fundamental importância na farmácia. Isso envolve a adesão ao código de ética. As farmacêuticas sabem aí que quando a gente se forma, né, a gente presta um juramento e esse juramento, né, vem carregado de um código de ética. Então, quando a gente tem a responsabilidade técnica por uma loja, por uma farmácia, a gente tem que prestar, né, a um código de ética. O código de ética da profissão farmacêutica, certo? Mas existe o código de ética também pessoal, né? Existe o código de ética humano, né, que todo mundo deve seguir. O Código de Ética Farmacêutico, ele diz que se a gente não fizer certas coisas de forma correta, a gente vai preso, né? Mas isso é tranquilo. Mas, gente, a gente precisa garantir a segurança, a qualidade dos medicamentos, certo? A proteção da saúde pública, a confidencialidade das informações dos pacientes. Então, não adianta, por exemplo, você pega aquela situação, sabe que fulano e fulano tá numa situação difícil, né? Com relação à saúde, aí você vai, por inocência, comenta com um, comenta com outro, e aquilo ali vira uma bola de neve. Então, que nós possamos, né, passar confidencialidade das pessoas que confiam, né, na gente, que chegam com uma receita e ali a gente vai saber o que ela tem e o que ela não tem, né? Então, que elas possam sentir confiança na gente. Atuar sempre com honestidade e com responsabilidade. Gente, tudo que eu estou falando aqui, não estou dizendo que vocês não tenham, tá? Tem, muitos têm aqui coisa demais, coisa que não está nem aqui, muitos de vocês já apresentam sim, tá? Só que é importante a gente estar sempre reforçando, certo? É importante a gente estar sempre frisando isso para que você, como profissional de saúde, ou como profissional mesmo que atua no mercado de trabalho, você precisa dessas diretrizes para a vida, né, no mercado de trabalho. E num mercado de trabalho altamente competitivo, que não é só chegou na empresa e vai ficar lá, passou os 3 meses e já está garantido. Não, né? A gente precisa zelar pelo nosso trabalho, a gente precisa zelar pelo nosso emprego, a gente precisa cuidar daquilo que todo mês cuida da gente também, e assim é uma troca mútua, né? Então,
Isso aqui guardem no coraçãozinho de vocês, se vocês quiserem tirar foto, tirar print, ou se vocês quiserem que depois eu mande esse material, eu mando para vocês também, tá? Mas que vocês possam ter em mente isso e exercer da melhor forma essa palavra que eu sempre falo da proatividade, proatividade, sejam proativos, gente. Eu tô sentindo já uma equipe diferente, sabe? Eu tô sentindo que as pessoas estão me procurando mais, querendo saber mais sobre como fazer uma nota de transferência, como fazer uma nota de devolução, uma nota de vencido. Então, sejam proativos, não espere apenas, né, que fulano e ciclano chame para exercer alguma coisa, tá? Entrando definitivamente, né, no nosso treinamento, a gente tem o atendimento humanizado, né? Atendimento humanizado. Gente, a gente trabalha com saúde e trabalha com gente, né? Até animal, bicho, né? Irracional, como a gente diz, a gente precisa ter um atendimento humanizado. Avalie pessoas que chegam doentes, né? Pessoas que chegam procurando o serviço da farmácia porque estão doentes. Então, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter uma escuta ativa. E o que é essa escuta ativa? Não é só o cliente estar ali, o paciente estar ali falando, 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 e você fingindo que está ouvindo. Tá certo, tá certo. Outra pessoa passa e fala e você vira e diz, ei, fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso não é uma escuta ativa, gente. A escuta ativa é aquela que você mostra realmente que você está se importando, que você entende a dor do cliente, entende a dor do paciente, que você se importa com o paciente. Eu sei, eu entendo que muitas das vezes a correria não dá para que a gente possa prestar esse serviço de escuta ativa com excelência, né? Mas faz o possível, vê como é que fica a situação, ali na hora do atendimento, tá? Que as pessoas, quando elas estão carentes de alguma coisa, e principalmente de saúde, elas requerem muita atenção, tá? Então, especialmente, gente, com esses grupos, né? Idoso, gestante, crianças, tá, gente? Nós precisamos ter atenção com esses grupos, e um grupo que não está aqui, que eu esqueci de colocar, mas que é um grupo que eu me enquadro nele também, né? São PCD, né? Pessoa com deficiência, gente. Eu não sei se vocês conhecem, mas todo profissional de saúde, toda pessoa que trabalha com o público, obrigatoriamente deve conhecer, né? Os cordão de identificação, né? Então, vai focar, vai aqui. Bom, né? Depois procurei na internet, gente. Esse colar do girassol aqui, ó. É um colar do girassol. Não vai focar. Aqui. Ele é o colar do girassol. Quando a pessoa chega para você usando esse colar do girassol com um crachá na ponta, com uma identificação na ponta, não vai focar, mas enfim. Depois eu tiro a foto e mostro para vocês também. Quer dizer que ela tem alguma doença, que ela tem alguma deficiência invisível, que você não consegue visualizar com seus olhos e você não precisa ficar procurando na pessoa a deficiência dela, gente. Eu tenho o meu, esse aqui é meu, né? Eu tenho esclerose múltipla, eu sou considerada pessoa com deficiência pelo INSS mesmo, tenho minhas N dificuldades, certo? E muitas das vezes, quando eu tô com o meu crachá de identificação, esse aqui é o da esclerose, muita gente olha para mim de cima a baixo procurando por que que eu tô na fila de prioridade, ou por que que eu estou usando um crachá desse. E isso é muito constrangedor. Então, quem atende o público deve saber, né? O mais comum do crachá é o do quebra-cabeça, que é o do autismo, né? Mas, gente, nós precisamos saber todas essas informações porque a gente trabalha com o público, certo? A gente tem atendimento ao público. Então, se está na fila pessoas que têm uma identificação dessa, ela é prioridade, certo? Então, você tem que colocá-la na frente, porque ela é prioridade, sim. Ela tem alguma deficiência oculta que a incomoda. Por exemplo, eu não consigo ficar muito tempo numa fila em pé, porque eu tenho uma fadiga crônica muito intensa, tá? Então, eu preciso de um atendimento prioritário. Isso não é frescura minha, são coisas que a esclerose trouxe para minha vida, tá? Então, que nós possamos entender a dor do outro, né? E, gente, a primeira impressão é a que fica. Esse ditado vocês já escutaram falar, esse ditado, né? E realmente é isso, a primeira impressão é que fica. Então, imagina você atender uma pessoa quando você não tá num dia muito legal, aí atender uma pessoa, aquela pessoa, ela não vai querer ser mais atendida por você, né? Por mais que aquilo passe despercebido por você, mas a primeira impressão para aquela pessoa foi essa que ficou sua, né? Então, que nós possamos, em todos os nossos atendimentos, tornar cada vez mais esse atendimento humanizado e não robotizado. Vamos tirar essa robotização. Mais não, caixa, não, mais caixa. Eu super entendo a correria do dia a dia, gente. Tem loja que é muita, enfim, é muita gente para atender. Tem outras lojas que não, tem outras lojas que o movimento é mais compassado, então tem como trazer um atendimento humanizado com excelência. E mesmo as lojas que são bem corrido, tenta respirar fundo e deixar o mais humanizado que você possa, tá? Comunicação clara, gente. Falar é diferente de se comunicar, né? Eu posso aqui chegar para você e falar o seguinte: hoje casa, caneca, camisa. O que que eu falei? Eu falei palavras soltas. Eu falei, mas eu não me comuniquei, tá? Então, falar é diferente de se comunicar. E uma comunicação clara é
imprescindível para a farmácia, principalmente a gente que trabalha com medicamento, e medicamento ele tem hora que deixa a pessoa doida, sem saber como usa, sem saber como é que faz, sem saber. Tem gente que toma 12, 13, 14 medicamentos. E eu vi hoje na farmácia, e tinha visto no grupo também, os adesivozinhos. Gente, perfeito isso. Coloquem como a pessoa vai usar, coloquem como a pessoa deve fazer o seu cronograma de medicamentos, tá? Então, linguagem acessível e confirmação do entendimento. Não adianta você dizer à pessoa, olha, o azitromicina é um antibiótico, vai dar dor no seu estômago. Tome uma vez ao dia. De preferência depois de alguma refeição. Aí você falou isso. Na sua cabeça, a pessoa que vai tomar uma vez ao dia, se ela toma depois do almoço, sempre ela vai tomar depois do almoço. Mas você só falou uma vez ao dia. Aí a pessoa, num dia toma de manhã, no outro dia toma de tarde, no outro dia toma de noite. Vai estar correto isso? Não. E onde foi o erro? Na sua comunicação, tá? Então você deve confirmar que realmente o que você passou, a pessoa entendeu, né? Se a pessoa não sabe ver a hora, como é que você vai dizer que o remédio um é de manhã, outro é de tarde, outro é de noite, tá? Então vejam isso direitinho, ter certeza que o paciente entendeu como é que ele vai usar. Gente, a comunicação não verbal, tá tudo em cima, né? A comunicação não verbal, ela é altamente importante, gente. Imagina você tá numa loja de sapato, eu sempre uso esse exemplo, e você vai ser atendido, quando você chega para ser atendido, aí a pessoa olha assim para outra e faz: isso é uma comunicação não verbal de que você não gostou quando alguém não gostou quando você chegou. Então vamos ter cuidado com essas comunicações não verbais, tá? Porque você, vendo uma expressão dessa num cliente, você não iria, num local onde você esteja, né? Você não iria mais nunca nesse local, né? Então vamos ter cuidado com as comunicações não verbais, certo? E sempre oferecer ajuda de forma respeitosa. Sempre oferecer ajuda. Perguntem aos clientes de vocês se eles sabem como é que faz o uso daquele medicamento. Existe um medicamento para H. pylori, né, chamado Pylori-Pack, ou tem outros também, similar genérico, né? Gente, aquilo ali é uma bomba de comprimido. Tem muito comprimido ali dentro. Muito comprimido mesmo ali dentro. Então, se você só entrega e manda o cliente embora, sem realizar a dispensação correta, sem ensinar como é que ele vai usar, ele vai usar de todo jeito, vai começar a dar dor no estômago, não vai querer mais usar, o tratamento não vai ser eficaz e a culpa é nossa. É nossa a culpa disso, tá? E não vamos colocar a responsabilidade somente no farmacêutico, não. Porque vocês estão recebendo treinamento para que vocês consigam orientar o paciente quanto ao uso do medicamento, tá? Então, ele comprou, ele pagou lá, tá tudo direitinho. Chega aqui, ó, você sabe como é que usa? A senhora sabe como é que usa? Pronto. Abre a caixa e diz, ó, você vai usar esses três aqui, depois vai usar, tomar esses dois. Então ensina direitinho, esse aqui é de manhã, esse aqui é de noite, cuidado no estômago. Ensina como é que usa. Uma das coisas que a gente peca muito por não ensinar é isso, ó. Inaladores, gente. O Alenia, ele vem em um potinho com comprimido e vem a bombinha. No Alenia, você tem que colocar o comprimido dentro da bombinha, apertar, ele faz um. Isso quer dizer que ele quebrou, é uma cápsula, não é um comprimido. Quebrou aquela cápsula, a bombinha transforma aquilo em ar e o paciente consegue inalar. Mas já chegou, em farmácias que eu trabalhei, já chegou gente dizendo assim: já tomei esses comprimidos tudo, o que é que eu faço com esse dispositivo? Isso por falta de informação, porque a pessoa não informou como é que usa corretamente, né? Então vamos informar como é que usa. Salbutamol mesmo, o aerodino, a aerolina, né? Tem gente que balança, coloca na boca e aperta e suga. Não é assim a forma correta de, de usar um inalador, né? Você tem que esvaziar o pulmão, depois que tira todo o ar do pulmão, coloca dois dedos separadinho da boca, certo? Esvaziou, apertou e bota para dentro. Entendeu? Então, gente, esses detalhes a gente precisa passar essas informações para os nossos clientes, os nossos pacientes, senão não vai ter efetividade, vai dizer que o remédio não presta, e isso é um atendimento humanizado, gente. A gente vai ganhar a confiabilidade, a gente ganha o cliente, ganha o paciente, isso, né? Boas práticas de dispensação, já falei muito sobre isso, né? Mas confiram as receitas. Na dúvida, gente, na dúvida, vocês não devem. Pergunta, sempre pergunta, façam perguntas, certo? E na dúvida, tenham cautela na hora da dispensação, tá? Genérico e similar, vejam, pergunta ao paciente, né? Quando você pegar uma receita, que ele tá com o nome genérico, que ele tá com o nome original, e você só tem o genérico, não usem a expressão eu só tenho genérico, pode ser. Quando você diz eu só tenho genérico, você primeiro que já coloca o seu produto lá para baixo, né? Então, não usem essa expressão eu só tenho o genérico, tá bom? Então, vamos ter cautela quando a gente está usando isso. Quando o cliente chegar e já for o nome genérico, você já pega, oxe, genérico sim, já foi prescrito genérico. Beleza. Quando é original, você pode dizer, o senhor quer o genérico ou o original?
Qual a diferença? O preço. Vamos olhar o preço dos dois? Mostra o preço dos dois e deixa o cliente à vontade para resolver, tá? Tem gente que vai dizer, ah, só quero verdadeiro, o genérico não presta, blá, blá, blá. A gente não diz nada e deixa lá, né? Ele tá dizendo, deixa lá. Mas vamos sempre conferir as receitas, conferir posologia. E o que é posologia? É a forma de uso do medicamento, tá? Então, vamos corretamente conferir, explicar, anotar nas caixinhas, tá? Produtos e serviços. Primeiro, conhecimento do tipo de produto. Gente, existem os produtos tarjados, MIP, perfumaria e correlatos. Dentro dos produtos tarjados são aqueles que vêm com aquela tarja vermelha, tá? Aquela tarja vermelha significa dizer que ele precisa de uma prescrição. Se você olhar na tarja, vai vir assim: medicamento sob prescrição. Uns antigos, eles vêm medicamento sob prescrição médica, mas agora mudou a tarja e tá vindo medicamento sob prescrição, tá? Esses medicamentos tarjados, que vem essa tarja vermelha, eles não podem estar acessível ao paciente, ao cliente. Eles não podem estar na frente do balcão. Eles sempre têm que estar atrás do balcão. Isso, se vier a fiscalização e ver esses produtos, né, acessível para que o cliente consiga pegar, aí é perigoso, é multa, tá? Então, observa, produto tarjado, ele é sempre atrás do balcão. Isento de prescrição, que a gente chama de MIP, são todos aqueles que não têm tarja nenhuma. Ele não vai ter tarja vermelha, certo? Por exemplo, o Ambroxol, ele não tem tarja. O que mais? Dipirona não tem tarja. O paracetamol, gotas, não tem tarja. Alguns paracetamol têm tarja, tá? Perfumaria, né? Vocês já sabem o que significa. E correlatos são aqueles materiais médicos para a saúde. Então, máscara, touca, luva, seringa, agulha, tudo isso entra como correlato, tá? Gente, bem breve mesmo, a diferença entre genérico, similar e referência, né? Referência, ou ético, como a gente chama, né? É o primeiro que surgiu no mercado, tá? Então, se ele surgiu primeiro, ele é chamado de ético. Depois, quando eu vou desenvolver um medicamento, e desenvolver um medicamento, e eu consigo produzir um medicamento, ele vai ser o primeiro, eu tenho 10 anos para que só eu produza esse medicamento, tá? Eu chamo isso de patente. Então, durante a patente, é, 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 na patente do medicamento, durante 10 anos só eu que fico com ele, certo? Quando cai essa patente, aí vem ou similar ou genérico. Para que ele seja genérico, tem que ser idêntico e não pode ter nome comercial. Para que seja similar, algumas coisas mudam, como, por exemplo, o formato do comprimido, data de validade, mas a essência do medicamento não muda, não, viu? Ele é igual, não muda. Só que aí ele vem um nome comercial, certo? Como é que você sabe que o medicamento é genérico? Olha na caixa. Se vem a taxa amarela, ele é genérico, certo? Outras coisas que são oferecidas na farmácia, né, que podem ser oferecidos, injetáveis, nenhuma pratica injetáveis ainda, a gente vai chegar lá. Pressão e glicemia, que são os testes rápidos. Ouro Branco, Junco, Equador, podem já fazer, né, ali mesmo onde a gente fez, nos eventos, tá? Então, os testes de glicemia, gente, podem cobrar R$ 5 para fazer e podem fazer, tá? Quem é técnico de enfermagem, principalmente, pode fazer. Aferição de pressão, gente, também vocês podem fazer na farmácia, certo? E outras coisas também, registrar a venda, SNGPC, aí é a parte das farmas, né, as farmacêuticas, elas que fazem esses registros, mas elas precisam que vocês realizem a venda correta para que seja feito o registro correto, tá bom? Com relação a vendas responsáveis, né? Oferecer os produtos com ética, gente. A gente tem que oferecer produto, a gente tem que vender. Farmácia tem que vender. Isso é claro, né? A gente tem que vender. Então, de vez em quando, vocês vão estar oferecendo uma vitamina C, uma vitamina de A, Z, produtos que não se vendem sozinhos. Produtos que não se vendem sozinhos, vocês têm que oferecer, né? Vocês devem oferecer para os clientes, tá? Mas isso de forma ética e responsável, gente. Então, vejam a necessidade do cliente. Tem mulher, muita mulher chega, ai, meu cabelo tá caindo, tô com queda de cabelo danada, eu tô assim, tô assim, tô assim. Será possível que eu ouvindo um negócio desse, eu não sei que existe um produto da Lavitã chamado Cabelos e Unhas e que tem a biotina e que eu não posso oferecer para essa pessoa? Se ela não tiver outras doenças de base, né, doenças que possam complicar, posso oferecer sim, sem nenhum problema, certo? Via de regra, sempre pergunta se tem alguma doença de base. O que é doença de base? Se ela tem alguma outra doença, né, diabetes, hipertensão, asma, qualquer doença crônica, doença imunológica, o que tiver, a gente sempre tem que estar uma orelha em pé quando vai oferecer qualquer coisa, tá? Mas a gente pode sim, gente, oferecer as coisas que tem na farmácia, né? É, tem farmácias, dentro da rede Unifarma, né? Tem farmácias que são só por receita e tem farmácias que chega por indicação, né? Eu já passei por todas as lojas, às vezes eu fico acompanhando os atendimentos e vejo, tem atendimento que é por indicação e tem farmácia não, tem farmácia que só é pela receita que chega mesmo, a indicação é pouca, 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 mas que pode melhorar mais essa questão de indicação. E quando eu falo indicação, não significa dizer que vocês vão estar saindo indicando antibiótico para todo mundo, não, tá?
Então, gente, nós temos esse papel importantíssimo também de diminuir a automedicação, né? Porque tem muita gente que chega, faz aquela farmácia sem nem saber para que serve, sem nem saber de nada. Então, orienta, gente, orienta. Vamos combater a automedicação. É o nosso papel enquanto farmacêutico, né? E farmacêuticas que aí estão. E é também o nosso papel enquanto balconista e atendente de farmácia, tá? Porque a gente é profissional da área da saúde, certo? Orientação correta, sem ultrapassar os limites legais, né? É, então, né, cuidado com querer indicar antibiótico, né, que aí tá ultrapassando limites legais, certo? Vamos ter atenção e cuidado nesses detalhezinhos, principalmente pra gente que você nunca viu na vida, nunca, enfim, vamos ter cuidado, certo? Venda responsável também, gente. É importante. Quem está no caixa, se for o seu dia de caixa, confere troco, confere forma de pagamento. Já mostrei vídeo, já tem vídeo aí de como você faz duas formas de pagamento diferentes. Então, por exemplo, o cliente ele veio e disse: eu quero, deu R$ 50 a conta dele. Não, eu quero pagar R$ 10 em dinheiro e R$ 40 no Pix. Então, você tem como, na mesma venda, fazer essas duas formas de pagamento. Então, quem não sabe aí, fala para eu mandar os vídeos novamente para poder ver. Mas vamos realizar vendas com responsabilidade. Operacional e estoque, né? Primeiro, isso a gente já falou na reunião, eu vou falar bem rápido sobre isso, porque a reunião basicamente foi para falar sobre isso, mas recebimento, conferência e armazenamento de mercadoria, controle de validade, gente, vamos ter a atenção triplicada com relação à data de validade, PVPS. Coloquem isso na mente de vocês. PVPS é uma coisa que vocês devem trabalhar muito isso. E o que é o PVPS? Primeiro que vence é o primeiro que sai. Então, se chega um produto na sua loja, eu tenho aqui dois produtos na loja, né? Digamos que esses produtos sejam iguais, tá? Então, se esse aqui já está na loja, quando chega o outro, eu não posso simplesmente colocar na frente, porque esse de trás vai se vencer. Olhar data de validade. Então, coloquem isso como regra para vocês, que na verdade é uma regra para a farmácia, tá? Primeiro que vence é o primeiro que sai, certo? Então, inclusive, eu vi no grupo aí, no grupo, né, da gente, falando sobre a amoxicilina que estava próximo ao vencimento, né? E tinha uma farmácia que tinha amoxicilina para 2027. Então, tirou da prateleira para poder vender a 2026, para depois vender a 2027, né? E é isso mesmo que deve ser feito, né? O primeiro que vence é o primeiro que sai, independente do produto que seja, tá? Organização de prateleira e limpeza, etiquetas de preço e validade. Gente, tenham atenção nisso, deixem as farmácias organizadas, deixem a farmácia arrumadinha. Aqui eu não estou falando nem com relação à nota fiscal, que todo mundo já sabe como é que faz. A gente teve uma reunião só para isso. Tem o treinamento de nota fiscal, o primeiro treinamento foi sobre nota fiscal, tá? Ainda estou tendo alguma dificuldade, mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Melhorou bastante, tá? Mas, ó, organização de prateleiras, limpeza. Gente, vamos ver o que é que tem na loja, vamos ver o que é que tem dentro do estoque, vamos ver o que é que tem dentro do estoque, vamos expor os produtos. Vamos organizar, vamos abrir buraco, vamos abrir buraco para tampar o buraco com os produtos que tem no estoque. Vamos deixar organizada, porque uma loja linda e organizada, ela se vende sozinha. Ela se vende sozinha. Quando a gente usa de estratégia para expor nossos produtos, a loja ela se vende sozinha. E a gente pode tirar a prova disso quando a gente muda a ponta de gôndola. Mudou a ponta de gôndola, a gente já vê que o produto, a pessoa, acha que tinha esse produto aqui, não sei o que, tá na promoção mesmo, porque às vezes nem tá. Mas a pessoa já leva. Então, vamos deixar organizada a loja. E detalhe, vamos deixar organizado os estoques, tá? É, no bairro, principalmente, tá tendo ali a organização de estoque, gente. A gente pede, né? Eu peço em nome das meninas que estão organizando o estoque do bairro, principalmente, mas isso vai para todas as lojas. Quem está organizando o estoque, gente, quer o quê? Depois de organizar, é só manter, certo? Não adianta depois chegar coisa lá e colocar de todo jeito. Mantenham a organização do estoque. É de responsabilidade de todos os colaboradores da loja manter o estoque organizado. Todos os estoques de todas as lojas, tá? Então, vejam essa questão de organização e mantenham a organização. Etiqueta de preço, que elas estejam atualizadas, certo? É importante que elas estejam atualizadas, principalmente perfumaria, que é o que a gente mais etiqueta, né? E olhar a data de validade, identificar o produto que está próximo da validade, isso vocês já fazem, né? Mas que aí toda a limpeza possamos olhar as validades, tá? Atendimento a reclamações, certo? Então, como é que a gente lida com o cliente insatisfeito? Primeiro, o cliente chega, reclama, a gente respira fundo e tenta, gente, ouvir, entender e propor uma solução, tá? Caso a solução que a gente propõe ou a gente não tenha autoridade de propor a solução, a gente chama a gerência, dependendo da situação, se for com relação a controlado, né, a medicamento, a gente chama o farmacêutico, e até, né, se a gente junto com a gerência não conseguir resolver, junto com o farmacêutico não conseguir resolver, a gente parte para a patente mais alta, né, que é o proprietário, certo? Mas a gente precisa ter paciência, a gente precisa ouvir, entender e ofertar uma solução, certo? Essa é a nossa conduta quando vem reclamação. Não é essa reclamação, não é com fulano, não é com fulano, não é com fulano. Não, todos nós somos aptos a entender, a ouvir e a propor uma solução,
certo? Então, quando essa solução vai mais além da sua alçada, então aí chama a gerência ou o farmacêutico. Quando for além da gerência da alçada, quando for além da alçada, né, da gerência, a gente chama o proprietário, aciona o proprietário para ver uma melhor solução possível, certo? Então, vamos ter cautela nas resoluções do problema e vamos ser proativos também para lidar com clientes insatisfeitos. E não simplesmente dizer assim, não, vem de tarde que fulano está de tarde, fulano vai resolver. Não, vem a tal hora que é só quem resolve é fulano, fulano resolve. Gente, vamos ouvir, vamos tentar resolver de uma forma mais. Eu já peguei uma situação que o cliente foi na farmácia uma vez, não estou dizendo qual é a farmácia, mas né, já peguei essa situação dentro de uma das unifarmas. Foi uma vez, não conseguiu a troca do medicamento. Foi outra vez, não conseguiu a troca do medicamento. Quando eu estava lá, ele disse que era a terceira vez que estava indo lá. E as pessoas só diziam que fosse em tal hora, porque era quando fulano estivesse lá para poder realizar a troca dele. Gente, isso é inadmissível fazer o cliente, né, esses vai e vem, tá? Então, tenta resolver da forma que você melhor para a farmácia e para o cliente, tá bom? Caso você não consiga, não saiba como ou não é da sua alçada, chama a gerência. Caso a gerência não consiga, aciona o proprietário, que aí vai ter uma melhor resolução. Mas tenta propor uma solução de problemas. A segurança do cliente ela é altamente importante, então a gente sempre tem que estar falando sobre riscos de automedicação, sobre o risco de certos tipos de medicamento. A gente sempre tem que estar prestando o nosso serviço da melhor qualidade possível e observando sempre o cliente. E para que a gente possa deixar o cliente seguro, a gente tem que trabalhar aquilo que eu já falei anteriormente. A gente tem que prestar a dispensação correta. Dispensar é diferente de entregar a caixinha. Né? Toma, toma. Eu estou só entregando caixinha. Dispensar vai mais além. A dispensação, além de eu realizar a venda, tudo direitinho, eu tenho a obrigatoriedade de prestar as informações corretas, em dizer como é que ele vai fazer o uso. Se ele não abre a caixa lá na frente com ele, mostra, né? Esse aqui você vai tomar de manhã, esse aqui você vai tomar de noite, e vai prestando a dispensação correta, porque aí o cliente vai realizar um tratamento seguro e eficaz. E ele vai ficar apaixonado por você só porque você prestou essas orientações para ele, tá? Simulações práticas, gente. Vamos lá. Situações da vida real. Cliente sem receita, cliente agressivo, dúvidas complexas de cliente, isso são coisas que vocês enfrentam no dia a dia, tá? Gente, é proibido, isso eu falo, é proibido o cliente perguntar a você, né? Seja situações comuns. Vende antibiótico sem receita? Às vezes vende, né? De uma forma banalizada, né? O que é que eu oriento? O que é que eu oriento a fazer? Vende sem receita? Ó, a gente precisa da receita. É obrigatoriedade? A receita. Como o senhor não tem, eu vou ver se a gente tem aqui e dá para dispensar. Mas que de uma próxima vez a gente vai precisar da receita. Vai começando a colocar na cabeça desse cliente que precisa-se de uma receita. Você nem nega a venda, né? Porque a gente precisa de venda. E em toda a farmácia do Brasil isso acontece, né? Por mais que seja mínimo, mas acontece. Mas você vai orientando o paciente a isso, certo? Detalhe, é proibido o cliente perguntar isso via WhatsApp e você responder vende sim. Gente, isso cabe um, uma prisão bem grande, tá? E eu digo isso porque eu já entrei em Anidesks que estavam com o WhatsApp aberto, eu esperei terminar, claro, para depois fazer o que eu ia fazer. E eu vi a conversa, né? Ah, mas precisa de receita. Era amoxicilina, inclusive. Eu não tenho receita. Você tem receita? Vende sim. Gente, isso aí doeu meu coração, porque não façam isso, tá? Quem fez ou quem já faz, enfim, não façam mais isso, tá certo? E quem não fez e quem não faz, ótimo, continua sem fazer, tá? E fala dessa forma carinhosa mesmo. Olha, a gente precisa da receita. Ele é um medicamento que precisa da receita, a gente precisa dar baixa nele, mas a gente vai ver se tem como dispensar dessa vez, certo? Então, respira fundo com os clientes. O agressivo que eu falo não é o cliente que vai bater em ninguém, não, né? Pelo amor de Deus, até porque se isso acontecer, a gente sempre vai estar do lado dos nossos colaboradores, viu, gente? Ninguém quer nada disso. Mas cliente que responde com mais rispidez, cliente que é mais abusado, cliente que é mais, né? Sempre tem esses casos e casos, então a gente respira fundo e tenta resolver da melhor forma possível, tá certo? Política interna da empresa. Isso aí vocês já fazem, mas eu preciso falar aqui, até porque tem pessoas novas chegando, né? Uniforme é de uso obrigatório. Quando a gente fala uniforme, a gente não só fala camisa, né? Assim, camisa da uniforme, mas a gente fala também sobre sandália, né? Que não seja sandália aberta, mas que seja uma sandália. Enfim, vocês sabem já isso, né? Não vão trabalhar de Havaiana. Isso não vi, gente, eu não vi isso, mas é só que a gente possa refrisar sobre isso, né? Que a gente possa também aparente estar bem. Como é que eu digo aparência? Né? A gente acordou, o cabelo tá tudo bagunçado, a gente vai trabalhar. Não, vamos ter cautela, né? Vamos organizar aqui o cabelinho, tá certo? Pontualidade, creio que já tenho, nunca recebi nenhuma queixa com relação à pontualidade, certo?
Sigilo de informações, gente, isso é altamente importante. Eu já falei sobre isso, então já chegou para mim para eu fazer uma ceftriaxona e vender a azitromicina na mesma receita. Quando a gente vê geralmente a aplicação de ceftriaxona junto com a azitromicina, na nossa mente já vem direto DST, né, doença sexualmente transmissível. Aí eu vou estar, eita, fulano, eu fiz uma ceftriaxona, vendeu essa para fulano, DST, dadadadada. Eu vou estar com esses comentários, né? Isso, gente, isso é até ilegal, né? A gente tem que ter sigilo de informação, tá? E o uso do celular próprio, gente, é restrito, gente. Isso aí, vocês já sabem, vocês já trabalham, já é política da empresa, mas tenham cuidado com o uso do celular pessoal, certo? Porque atrapalha muito, 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 muito a nossa rotina de trabalho, certo? Vamos deixar os nossos assuntos pessoais para quando a gente não estiver dentro da empresa. Eu sei que tem mãe, tem gente que tem algum familiar que está enfermo e tal, resolve ali o que tem que resolver, mas que a atenção não seja voltada para o uso restrito, para o uso dos celulares de vocês, tá bom? Quando a gente fala de legislação farmacêutica, não é só a obrigatoriedade do farmacêutico conhecer, tá? Mas é de todo balconista e todo trabalhador de farmácia também. Então, ó, a gente tem os controlados em antibióticos. Aqui, portaria 344 é os controlados. A RDC 20 2011 tem os antibióticos, então é a obrigatoriedade, a retenção da receita, certo? Prescrição médica, a diferença entre o medicamento com e sem a prescrição, que eu já falei dos MIFs, né? Ele não precisa da prescrição. E quando vem a tarja vermelha, precisa da prescrição. A gente tem que saber se a receita ela tá válida ou não. Antibiótico, a receita só dura 10 dias. Controlado, a receita ela dura um mês, tá? Então a gente tem que ver a validade da receita direitinho para ver a questão da dispensação. Vocês que trabalham com farmácia popular, vocês já têm o hábito de ver essas validades de receita, né? Quem não trabalha com popular, vamos sempre estar atento a essa questão de receita, certo? Qualquer dúvida com relação à receita, chama o farmacêutico, certo? E busca orientação com o farmacêutico. Caso o farmacêutico não esteja presente naquele momento da sua dúvida, pode mandar para mim, que se eu souber, eu tenho um prazer em lhe ajudar, tá bom? Validade, né? Anvisa, Vigilância Sanitária, gente, isso aqui nem todo mundo sabe o que é isso, né? Mas são empresas, são departamentos, são órgãos que regem a gente. Elas dizem o que a gente pode fazer. Então, tudo que a gente fala para vocês, tudo que os farmacêuticos tentam falar para vocês do que é certo ou não, não é que a gente tira da nossa cabecinha, não. Tudo tá aqui, ó. A Vigilância Sanitária diz: faça assim, coloque pallet para colocar a caixa em cima, não coloca direto no chão. Não é coisa que a gente quer para dar trabalho, não. São coisas que eles exigem que a gente faça, tá? Então, quando o farmacêutico ele vier lhe orientar de uma forma carinhosa e cuidadosa, não leve pro coração, não é porque, ai, que farmacêutico besta, precisa dessas coisas. Não. Tanto é norma da Vigilância Sanitária, como é norma da Anvisa e como também é regra da empresa, certo? Então, que vocês possam fazer conforme a orientação do farmacêutico ou da gerente, do gerente, certo? Para que tudo saia de conforme e que todo mundo fique dentro do mais possível da legislação, tá bom? Ética, já falei muito sobre ética, mas o último ponto, né, que eu venho falar é sobre ética, gente. Sigilo profissional. Isso carreguem para a vida de vocês. Um conselho para o coração de vocês, né, para que em qualquer área de atuação de vocês, que vocês possam ser éticos, profissionais éticos, gente, que tenham sigilo profissional, proteção de dados da saúde histórica das pessoas, respeito, gente, entre os colegas e respeito entre os farmacêuticos, né, com o farmacêutico. Gente, o farmacêutico, ele tem um papel técnico importantíssimo, como eu já falei, quando ele vem até você dizendo alguma coisa que está incorreto, não é porque ele quer ser mais do que ninguém, não. Todo mundo trabalha em prol da Unifarm, certo? Todo mundo é camisa Unifarm, tá? Então, ele apenas quer que as coisas saiam de acordo com a legislação, com o melhor para a empresa, tá bom? Só orientação carinhosa, porque a gente tem um código de ética farmacêutica que a gente precisa cumprir, a gente tem Anvisa e a Gevisa que tá ali direto com a gente e a gente precisa cumprir essas legislações, tá? Então, que a gente possa olhar para os farmacêuticos também com um olhar carinhoso e dizer, poxa, ele tem razão, vou fazer isso da melhor forma possível e vou seguir a orientação do farmacêutico, tá bom? Respeito entre vocês mesmos, gente. Se eu não gosto de alguma coisa, né? Eu por exemplo, é, a colaboradora A não gosta das músicas da colaboradora B, das músicas que ela escuta. Mas a colaboradora A precisa, em todo o tempo, estar cutucando a outra colaboradora? Não estou dizendo que isso está acontecendo, gente. Só questão de respeito entre os colaboradores, tá? Melhor forma de falar sempre entre os colaboradores, certo? Para que tenha um ambiente de paz, para que tenha um ambiente tranquilo de se trabalhar e que as coisas que forem ditas elas sejam seguidas, certo? Para que a gerência não precise ficar falando várias vezes a mesma coisa, para que até mesmo o colaborador entre si não precise ficar falando as mesmas coisas. E, gente, eu não sou obrigada a concordar com as práticas de todo mundo, né? Eu não sou obrigada a concordar com o que todo mundo gosta, mas eu sou obrigada a respeitar, certo? Então, respeito entre os colaboradores, tá? Gente, aqui também envolve ética, né? Eu já falei sobre isso, mas sugerir tratamento indevido. Gente, pelo amor de Deus, vamos ter cuidado com o que a gente sugere, com o que a gente indica, tá bom? E a gente fica por aqui.
por mais um treinamento, né? O treinamento de atendimento ao cliente. Vamos agora para o nosso questionário. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, podem falar comigo, tá bom? Então, share e até o próximo treinamento.